porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos, capítulo 17, versículo 28, parte A do versículo. Saúdo a todos os irmãos e irmãs na santa paz do Senhor. Meus amados, meditando eu nas três colocações que o apóstolo fez na parte A deste versículo, que terminei de ler para nossa meditação, vejo que o viver do crente é um mover de Deus, sem rótulo, sem placa de denominações e sem nenhum tipo de outro meio pelo qual ele possa fazer propaganda de si mesmo. Este mover dentro do crente remove totalmente dentro dele o estilo mundano de vida dele. Este mover muda totalmente a natureza natural do indivíduo para um viver sobrenatural de Deus, sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo, e passa a exercer na vida do crente o seu ministério. Isso é viver nele, se render a ele, padecer com ele, obedecer a ele, aleluia, e temer a ele. Quando o crente se submete a isso, ele vive o que diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim entregou a si mesmo por mim. No Salmo 1 e versículo 1 também diz, aleluia, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este é o formato dos que vivem Deus. Mas, infelizmente, a maioria dos crentes de nossos dias não vive a fé do Filho de Deus e não se identifica com ele. Tão caídos da graça, viraram religiosos e desprezaram a comunhão dos santos, e se misturaram com o mundo e foram laçados pelo engoldo do inimigo. Aleluia! Nos movemos nele, item número 2. Mover-se em Jesus é exercer a caridade em toda a plenitude da vida. Há em nossos dias um erro gritante nessa questão. Mover-se em Deus não é movimento festivo e religioso, também não é avivamento. Muitas denominações promovem esses tipos de eventos e contratam cantores e pregadores de renome para abrilhantar as suas reuniões. Podemos chamar isso de mover de Deus? Não e não, pois o objetivo desses movimentos tem muito mais um caráter arrecadatório e hidrolátrico, onde impera o orgulho, o egoísmo e muitos atos de movimentos carnais. E digo, tudo isso é fogo de palha. Muitos dançam, rodopiam, choram, caem, e o trovejar de língua é notório. E no dia seguinte, tudo se dissipa. Que podemos dizer disso? Lembram do samaritano que ia de viagem e ao ver o homem ferido que estava caído no caminho, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão e o socorreu levando para a estalagem para que o dono daquele ambiente cuidasse dele, por conta daquele que levou o homem ferido? Isso sim é um mover verdadeiro, um verdadeiro mover de Deus, aleluia. Vocês lembram da irmã Dulce, aquela baiana freira católica? Será que será que falta em muitos crentes o mover que elas exerceram? Quem é sensato não faz nenhum julgamento delas. Se o que elas fizeram não foi um mover de Deus, vamos rever os nossos conceitos sobre essa questão. Porque tanto a Madre Teresa de Calcutá quanto a irmã Dulce foram realmente
verdadeiras pessoas que se moveram em Deus, fazendo a caridade. E nós, o que temos feito? Vamos para o item 3. Nele existimos. O apóstolo nos afirma essa verdade baseada na ressurreição. E disso deu certeza a todos quando Deus ressuscitou Jesus dos mortos, o varão que por ele foi enviado. Versículo 31 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Pois só a ressurreição do Senhor Jesus pode nos garantir a existência eterna. Entendemos que a existência promovida por quem é eterno não é para um tempo presente, mas para um período infindável, pois todo aquele que nasceu de novo e é nascido de Deus de forma sobrenatural e vive na presença do Espírito do Senhor, permanece para sempre com ele. E o que o apóstolo narrou nessa passagem de Atos, pois a palavra existir aqui não se trata de um período nesse mundo atribulado, enquanto terminamos o nosso viver na carne, cumprindo a nossa missão de seguidores de Jesus. Pois se assim fosse, seríamos como os demais religiosos, que tentam o tempo todo e todo o tempo se ligar com Deus e não conseguem. Fique com estas palavras e entendam, vocês podem até viver nele e podem até se mover nele, como muitos em nossos dias vivem nesse tempo atual. Mas para existir nele, você não pode ser você mesmo ou você mesma. Vocês têm que ser uma outra pessoa, mudada, transformada, convertida, santificada e consagrada, e cheio da misericórdia e a compaixão de Deus. Vives tu isto? Estás vivendo para Deus? Estás morto para o mundo? Se sim, glorifica a Deus, porque vocês vivem, vocês se movem e o mais importante de tudo isso, vocês existem eternamente com Ele para sempre. Aleluia, glória a Deus e amém.